Geralmente, ela é uma doença que a gente considera uma doença de moderada a grave. A cada 2, 1 vai vir a falecer. Mas existe um grupo que não falece. E isso, mesmo que você não vá para uma área de grama, que lá tem o carrapato, mas se o seu pet realmente foi contaminado, chegou em casa cheio de carrapato, você tem que ter cuidado ao tentar retirar, limpar o seu pet com carrapato. A picada do carrapato ela é muito eficiente. Ele injeta bactéria rapidamente. E nunca é retirar e espremer com a mão o carrapato. Eu acho que a gente deve ficar atento. Preocupado não, atento. A gente vai diminuir o número de casos porque todo mundo vai ficar alerta com essa situação. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Viviane Costa. Que bom receber você para mais um bate-papo. Hoje o nosso assunto é febre maculosa. O que a gente precisa saber sobre essa doença que vem causando a morte de pessoas em São Paulo e uma preocupação no país inteiro? Será que há um risco para um surto? Como se prevenir? Quem vai responder para a gente todas essas perguntas é a doutora Eliana Bicudo, que é médica infectologista, assessora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Que prazer te receber aqui no nosso podcast. Brasil, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui para falar de um assunto tão importante e tão atual, né? Que estamos vivendo um surto no Brasil, então vai ser importante que todos entendam o que é essa doença. Pois é, de acordo com o Ministério da Saúde, esse ano até agora já foram 53 casos, mas isso de repente chamou a atenção pelo número de mortes numa festa que teve em Campinas, numa fazenda, e a gente ficou preocupado, né? Assim, como é que é essa transmissão? Então, ela é uma doença, a gente chama esse tipo de doença de zoonose, já que o homem, né, ele não é o principal hospedeiro, ou seja, o carrapato não gosta tanto da gente, a gente é acidental. Nós é que fomos lá e adquirimos, né, fomos picados pelo carrapato. Então, para que a gente possa realmente adquirir essa doença, sempre através da picada de um carrapato contaminado com uma bactéria, que é ela que causa a febre maculosa. E não é todo carrapato. E não é todo carrapato. Esse carrapato, ao sugar, a se alimentar, né? Porque todo carrapato se alimenta de sangue, né? Que a gente chama de hematófago até. Então, por conta disso, ele, para sobreviver, em todas as suas formas, desde ovo, larva, porque ele passa por todas essas fases, até a forma adulta, que é aquela que a gente vê mais porque é grandão. Então, ele se alimenta de sangue de animais, principalmente de áreas rurais, mas de qualquer animal, principalmente os mamíferos, que é o nosso caso da febre maculosa. Então, capivara, cavalos, boi, vaca e também os pets, né? Então, cachorro, gato e nós, né? Então, você falou cachorro, gato, há uma preocupação também de uma contaminação doméstica, né? Assim que a gente fala, dentro de uma residência? Isso, mesmo que você não vá para uma área de grama, que lá tem o carrapato, mas se o seu pet realmente foi contaminado, chegou em casa cheio de carrapato, você tem que ter cuidado ao tentar retirar, limpar o seu pet com carrapato. Sempre com muito cuidado, porque ele pode trazer o carrapato para dentro de casa e você se contaminar ao tentar limpar seu pet, ou seja, retirar os carrapatos do seu pet. É o que a gente chama até de uma contaminação indireta. Por quê? Porque não foi você que foi lá se contaminar e receber a picada. Foi o seu pet. E ao trazer para casa, ou através de roupas de crianças, também é uma outra forma de você se contaminar. Mas, enfim, os pets podem trazer para a sua residência. Então, muito cuidado ao manipular os carrapatos dos seus pets. Mas para o pet não é um problema? Nunca. Não. Na verdade, os animais que os carrapatos se alimentam, a bactéria
que vem junto com a saliva, naqueles carrapatos contaminados, eles não adoecem, tá certo? O ser humano é que adoece. E quais são esses sintomas para o ser humano? Então, geralmente, ela é uma doença que a gente considera uma doença de moderada a grave. Quando a gente fala de moderada a grave, porque não são todos que vão falecer da febre maculosa. Então, mas é o que a gente chama de letalidade alta, geralmente 50%, ou é bastante, Sim. né? Então, a cada 2, um vai vir a falecer. Mas existe um grupo que não falece. E, geralmente, a principal manifestação é aquela comum que a gente já conhece. Então, febre, que ela vai se acentuando com o passar dos dias, então começa com uma febre baixa, dor muscular, uma dor, ó, lembrando muito os sintomas da dengue, né? Então, diarreia, vômitos, só que esse quadro ele vai se acentuando e logo a partir de 48, 72 horas, você já começa a ter manchas pelo corpo. É interessante lembrar que a manifestação das manchas, lembram a febre maculosa para quem já viu, porque ela começa nas extremidades, palmas, mãos, pés, e depois que ela vão subindo para o tronco. Isso é uma característica para nós que cuidamos, né? Quando olhamos aquela mancha mais acentuada nos pés e nas mãos, e ela indo para o tronco, febre, diarreia, dor no corpo intensa, lembra febre maculosa, e o mais importante é da onde ele passeou. Isso é importante. Pois é importante que fale por onde ele andou nos últimos dias, porque é muito parecido com sintomas de outras doenças. E isso é determinante também na hora de diagnosticar? Determinante, Viviane, determinante, porque, claro que, né, se a gente fosse fazer um mapa do Brasil, né, então o que é importante para o doutor e para o paciente, né? Porque essa doença, até o momento, ou seja, os carrapatos estrela estão contaminados com essa bactéria muito mais frequentemente na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? E na região sul, principalmente o Paraná. Então, claro que toda a região sul tem casos, né? A gente tem situações em que é bem acometida a Mata Atlântica. Então, essa informação para o doutor e para o paciente é importante. Diferentemente, se ele vem com carrapato de uma região amazônica, por exemplo, né? Então, assim, claro que alerta sempre, mas esse dado epidemiológico é importante. E como que a pessoa consegue observar e ter já esse cuidado? Porque muitas vezes ela, às vezes, não percebe logo que foi picada por um carrapato. Quanto tempo a partir da picada que começam a aparecer esses sintomas? Então, é isso, outro dado numa situação de surto atual. Por quê? O período de incubação, ou seja, o que é período de incubação? É aquele momento em que o carrapato te picou, colocou as bactérias lá no seu corpo, na sua corrente sanguínea. Quanto tempo para você manifestar a doença? De 2 a 14 dias. Então, isso é bastante tempo. Por isso que está-se o alerta lá, porque todas as pessoas que estiveram naquela região até 2 semanas atrás têm que estar em observação. Então, não é só 48 horas depois, como acontece com outras doenças. O intervalo é grande, de 14 dias. A partir daí, você começa a ter sintomas. E é muito variável, né? E, nesse caso, não precisa a pessoa ficar em isolamento. Não, porque não existe transmissão de pessoa a pessoa, né? Então, não há essa transmissão. Sempre, você só vai adquirir através da picada do carrapato. Nunca, você doente não passa para o seu marido, para os seus filhos, não há necessidade de isolamento. Agora a gente fala, né? Assim, muitas pessoas vão até uma festa numa chácara, numa fazenda, vão numa trilha. Como se prevenir de um carrapato? Então, é super importante isso, porque, na verdade, o carrapato ele é altamente sensível ao nosso suor, ao nosso calor. Então, ele é atraído e ele tem uma capacidade de fixar na gente muito rápido. Ele gosta
do homem, entendeu? Ele fixa rapidão. Então, o ideal é que você vá de roupa, de tênis, de bota, sempre lembrar que a calça, principalmente, né, porque é o principal local de picada, claro que a gente tem pessoas que deitam na grama e tudo mais, que nem o caso, infelizmente, de uma das pessoas que foram a óbito, cuja picada era nessa região do tronco. Então, provavelmente, ela deve ter deitado, né, descansado na grama. Esse não é uma boa situação. Mas bota e a calça para dentro do tênis ou da meia, para que não tenha espaço para que ele suba, porque ele é muito rápido, o carrapato, e ele adere mesmo através de dentro da calça, ele sobe e gruda na sua pele. Então, sempre ter esses cuidados e, de preferência, a roupa clara. Por quê? Porque você vai ver mais rapidamente o carrapato. Porque, lembrando que a gente tem formas de larva, forma de ovos, entendeu? Então, eles também sugam a gente. Eles também transmitem a doença. Então, às vezes, eles são muito pequenininhos, diferente do carrapato adulto. Fica mais fácil de observar numa roupa clara, Clara, né? Exatamente. Agora, como é que essa bactéria atua no organismo para causar uma morte tão rápida como a gente tem visto? Isso. Então, ela é aquilo que a gente chama de um choque séptico, né? Então, é uma septicemia, porque assim como outras bactérias que a gente pode adquirir, né, numa pneumonia ou através de uma infecção em sítio cirúrgico ou principalmente pneumonia, infecção urinária, essa bactéria, ao entrar na corrente sanguínea, ela se multiplica muito rapidamente. A gente chama até de mal adaptada, porque geralmente o ideal é que ela se multiplique mais devagar para ela continuar viva lá dentro, mas não, ela se multiplica muito rapidamente. E essa septicemia, ou seja, essa disseminação da bactéria dentro do meu sangue, causa uma resposta do meu organismo, ou seja, existe uma agressão, principalmente renal e do coração, causando, então, uma doença cardíaca grave, e é o que acontece, 50% de letalidade vão a óbito, geralmente por problemas cardíacos e renais. Mas ela é uma doença sistêmica, por isso que a gente chama de septicemia. A bactéria está na corrente sanguínea, se multiplicando e causando doença em todos os lugares que ela para, e muito rápido. E como é que é o tratamento? Então, ela é uma doença que tem tratamento. Isso que é super importante que a gente saiba. Não é uma doença que a gente não sabe tratar. Não, a gente sabe tratar. É um antibiótico. E o antibiótico, ele tem no SUS, melhor ainda. Então, assim, meu Deus, eu não fui tratada porque eu fui atendido numa periferia, no hospital. Não. Muito caro, difícil de tratar. Isso, não é o caso. Nada disso, né? Então, é um antibiótico. Geralmente, o que a gente tem disponível hoje é o via oral, né? São comprimidos, na qual você toma de 12 em 12 horas, né? Então, assim, o mais importante, então, que a gente tem que deixar de alerta, já que é uma doença tratável, que a gente, enquanto paciente, conheça a minha área de risco, para onde eu fui, para fazer uma informação rápida ao doutor, e que o doutor também pense em febre maculosa, que é isso, esse diagnóstico rápido, esse pensamento rápido, já que a doença é parecida com outras. Né? Então, ela é parecida com dengue, com leptospirose, né? Até malária ela é parecida. Então, o doutor tem que ter essa abrangência, porque quanto mais cedo eu iniciar o antibiótico, melhor a resposta. Agora, a gente fala que uma letalidade alta, porque 50% é muito. É muito. Mas a gente não vê muitos casos. Agora, especialmente, a gente está falando sobre esse assunto porque realmente numa festa várias pessoas foram contaminadas. Não é uma doença que a gente fique com uma preocupação de ser um surto. Por exemplo, em várias regiões a gente tem capivaras. Aqui no DF, por exemplo, num lugar que a gente realmente costuma muito ir, num lago Paranoá, tem muita capivara. É de se ficar realmente preocupado? Eu acho que a gente deve ficar atento. Preocupado, não. Atento. Porque, como a gente colocou,
ela é uma doença restrita hoje no Brasil a essas áreas Sudeste e Sul que a gente colocou. E a áreas rurais, né? Então, áreas rurais, Mata Atlântica, nem, né? E super importante, mas é restrito. Mas a presença de animais suscetíveis a essa bactéria deixa a gente atento. Mas no Distrito Federal, até o momento, não temos relato de carrapato estrela contaminado com essa bactéria. Então, nós não temos relato de transmissão aqui no Distrito Federal e com o número de capivaras agora cada vez mais próximo de nós na área urbana. Não é? Que aqui a gente não pode dizer que o contato nosso com a capivara é na área rural. Exatamente, é isso que chama um pouco de atenção, mas também não é nada para que as pessoas fiquem desesperadas porque tem uma capivara por ali. Isso é super importante. A coitadinha da capivara, ela também é um hospedeiro, é um hospedeiro principal, mas não vai depender do carrapato estrela estar contaminado. Então, como a gente não tem essa situação aqui em Brasília, não E há em grande porquê. parte do país também. E a grande parte, é bem restrito, tanto que é surto. Né? Então, o importante. E o surto, ele é tão bem conhecido já no Brasil, essa doença, tão bem estabelecida, que sabe-se até exatamente que é nesse período que aparece o maior número de casos, que é quando realmente é aquele período que o carrapato mais se multiplica, que é nesse período do outono. E como tem muitos ovos ali naquela grama, naquela situação, ou mesmo no pelo desses animais, cavalo, capivara e outros mamíferos, eles se multiplicam muito. Então, a chance da gente ter mais carrapatos na grama é maior. Então, a gente sabe que é de junho até novembro. É bastante tempo, mas, de qualquer forma, a gente até sabe que é nesse período a maior chance da gente se contaminar. E a gente falou aqui sobre algumas dicas para se prevenir, mas o repelente também ajuda? O repelente ajuda, ele não é tão eficiente quanto para o mosquito da dengue, chikungunya, zika, não é? Mas ele ajuda muito o repelente, já que, lembrando que o carrapato não é um inseto e geralmente o repelente é para inseticida, mas o repelente ajuda muito. O melhor mesmo é que você se cubra, né, com roupas até a manga e calças grossas, como uma calça jeans, uma calça, né, bem grossa, bota, nessas regiões. Esse é o melhor forma de observar, né? E nunca retirar e espremer com a mão o carrapato, caso você encontre algum. Isso é super importante, né? O cuidado na hora de retirar. Como que deve ser? Então, o ideal é que você limpe aquela área com álcool 70, que todos nós temos em casa agora, e que a gente retire com uma pinça de sobrancelha. Evite esmagar, porque lembrando que dentro daquela saliva, daquele tubo digestivo do carrapato, a gente tem a bactéria. Então, se você tiver algum ferimento imperceptível ou ele mesmo te picar na hora, a sua chance de contaminação é nenhuma. De preferência, se você conseguir tirar com uma pinça, é ideal, colocar uma luva e a pinça, melhor ainda, para que você não corra o risco de se autocontaminar ao retirar o carrapato. Tem uma questão que fala que com os primeiros sintomas já deve procurar então um médico, porque começa a ser muito rápida ali a evolução da doença. Mas muitas vezes uma febre, a gente acaba tomando um antitérmico, e isso pode mascarar essa doença? Tem algum sinal ali que a gente pode realmente falar assim, opa, ligar um alerta? O alerta é a área onde você andou. Mesmo que você não encontre carrapato dentro de você, esse é um alerta. Febre, e você é proveniente de uma área em que realmente existe casos, ou está bem desenhado no mapa brasileiro como uma área de transmissão de febre maculosa, esse é o principal sinal. Você deve tomar o antitérmico, você não deve esperar que a febre suba, mas se você vem de uma área como essa e tem febre, o ideal é que você, até prova o contrário, procure um médico. Tá certo? Então,
esse é o principal alerta que a gente dá hoje, principalmente nesse momento em que a gente está vendo o maior número de casos. Mas lembrando, né, Viviane, se você for ver, os casos realmente estão restritos àquela região. Então, até o momento, um número grande de casos, como você colocou, mas sempre restrito àquela região. E tem uma certa tranquilidade também, porque, como a senhora já explicou, não são todos os carrapatos que estão contaminados. E ele precisa de um tempo também no corpo da pessoa para que ele transmita essa bactéria? Não é rápido. É rápido? É rápido, porque, como a gente colocou, vamos colocar assim, a boca, ou seja, a picada do carrapato, ela é muito eficiente. Ela tem enzimas, ele tem na saliva dele uma enzima que ela é muito eficiente. Então, ele é muito rápido. Primeiro que ele adere muito rápido através dessa picada, né? Desse bico, vamos colocar assim, do carrapato. E rapidamente ele vai querer sugar você. E ao sugar, junto com a saliva, para ele chegar lá no seu sangue, naqueles vasinhos superficiais, ele injeta a bactéria rapidamente. Agora, a capacidade da bactéria ali no seu sangue se multiplicar é que é mais lento, ou seja, pode durar, ou seja, os sintomas podem aparecer com 2 a 14 dias. Aí vai depender da capacidade da bactéria, que a gente chama da quantidade de bactérias infiltradas ali, que a gente chama de inóculo, né? Então, essa capacidade, por exemplo, se for pouquinha bactéria, talvez o período de incubação seja mais lento. Mas o carrapato, ele é danado, ele é bem adaptado para sugar o sangue dos mamíferos, animais e nós. Você falou que o ideal é tirar com uma pinça, mas existe alguma medicação também que ajude a matar o carrapato? Ah, agora sim. Agora a ivermectina. Agora ela Né? funciona. Independente se o carrapato ele está contaminado ou não, se você foi infestado, como eu pessoalmente já peguei pacientes que foram andar a cavalo, muitos assim andando no pelo, de bermuda, aí vem, né, com muitos carrapatos, e principalmente em formas diferentes, adulto, ovo, que é impossível você tirar, aí sim a gente usa a ivermectina e fica em observação no doente. Então, esse é o momento da ivermectina. A ivermectina realmente ela mata os carrapatos e eles vão caindo sem necessidade de você puxar um a um. Bom, o que a gente pode deixar de mensagem, então, né, para as pessoas que estão preocupadas? A gente já tirou várias dúvidas, mas aquela mensagem final para que as pessoas fiquem tranquilas. Então, eu imagino que está todo mundo muito assustado, principalmente por conta dessa urbanização das capivaras, porque a gente valoriza muito a capivara como um hospedeiro importante do carrapato e dessa bactéria, porque a gente chama que a capivara é tão bem adaptada à bactéria que ela também se multiplica na bactéria, na capivara como na gente. Só que ela não adoece. Então, essa é uma preocupação que a gente tem hoje. Então, ao ter contato com esses locais, principalmente nas regiões mais afetadas, com carrapato contaminados com essa bactéria, que a gente se previna mesmo. Use roupas adequadas, né? Evite rolar na grama. Não é? Evite retirar o carrapato com as mãos e fique atento aos primeiros sinais de alerta, que geralmente são diarreia, vômitos e febre. Lembrando que as manchas vermelhas só vão aparecer 48, 72 horas, que elas são muito características, mas não vamos esperar tudo isso. Doutora Eliana Bicudo, muito obrigada pela sua participação, por tirar todas essas dúvidas para a gente. Eu espero que quem está acompanhando a gente aqui também tenha ficado um pouco mais tranquilo e saiba como agir numa situação como essa. Muito obrigada, eu que agradeço, estou feliz e estou, assim, só informando é que a gente vai diminuir o número de casos, porque todo mundo vai ficar alerta com essa situação. Foi muito bom, eu que agradeço a chance. Esse é o nosso objetivo aqui no Viva Mais e Viva Bem. Para vocês, um beijo, até a próxima.